Estamos chegando com o Esporte Mais e a gente vai falar no programa de hoje, na reta decisiva do Campeonato do Rio de Janeiro. Tem Copa do Brasil, times do Rio na disputa da Copa do Brasil, tem o Botafogo na Libertadores, tem esporte nas cidades e muito mais. A partir de agora você acompanha com a gente aqui no Esporte Mais. Agradecendo a sua audiência e convidando a continuar ligado com a gente na nossa programação, além do Esporte Mais. Obrigado também nossa equipe técnica e nós vamos começar o Esporte Mais de hoje falando das semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, ou o Campeonato Carioca. E tivemos aí os jogos de ida das semifinais e o Flamengo abriu uma boa vantagem no jogo de ida ao vencer o Fluminense por 2-0 na noite de sábado no Maracanã. O Cebolinha fez 1-0 e o Pedro, que agora é o artilheiro isolado com 9 gols, fez o segundo. Bom, o Flamengo pode perder por até 2 gols de diferença no jogo de volta no próximo sábado, dia 16, às 21 horas, novamente no Maracanã, que seguirá para a final da competição. O Tricolor, que sonha com o tricampeonato da competição, precisa vencer por 3 gols. Aí já tem Tricolor muito otimista, lembrando que ano passado o Flamengo venceu o jogo de ida por 2-0 e o Flamengo devolveu o 4-1 e com o 4-1 foi para a final e acabou campeão. Mas arrisco dizer que esse ano não dá para esperar muito, isso foi na final inclusive, né? Não dá para esperar muito que isso ocorra, não. O momento do Fluminense. Bom, eu vou pedir a opinião do Pedro Paes, porque eu vejo 2 aspectos, meu amigo Pedrinho. Olhando por um lado, o Flamengo, os méritos do Flamengo. O Flamengo, indiscutivelmente, do meio para frente, é um time de uma qualidade absurda, com jogadores de grande capacidade técnica e hoje muito bem treinados pelo Tite. O Tite, que muitas vezes é acusado, né, de ser retranqueiro, por quê? Porque o Tite sempre foi muito bom em arrumar defesa, sistema defensivo. Por isso, muitas vezes, o Tite é chamado por alguns de retranqueiro. E hoje o Flamengo, basta ver que no Campeonato Estadual, o único gol que o time sofreu foi com o time alternativo. O time titular não levou gol, nem de pequeno nem de grande. Então o Flamengo hoje, indiscutivelmente, está arrumado a sua parte defensiva. Então esse é o mérito maior de um time que já era muito forte. Por outro lado, eu vejo um Fluminense cansado, o Fluminense sem aquela força de fazer aquele jogo de intensidade que mostrou no ano passado, que levou o time a ser tricampeão, ou melhor, bicampeão do Rio e campeão da Libertadores. Mas eu queria saber de você, Pedrinho, sobre o jogo e sobre esse momento do Flamengo e do Fluminense. Maurício, até a característica do Fluminense jogar igual jogava ano passado, já 2 anos e meio que joga, né? Tem um esquema de jogo definido, aquele toque de bola, eu não estou vendo isso mais. Claro que tem jogadores ali que devem estar cansados, começo de temporada, muitos jogos, mas está muito estranho o Fluminense. E encarou um grande adversário, que o Flamengo está um timaço, né? E com essa mexida aí do Tite na defesa, a defesa compacta, o Fluminense deu um sufoco no Fluminense na saída de bola. O Fluminense não viu a cor da bola, a verdade é essa. Teve alguns lances, o Arias parece estar muito cansado, não sei o que está vendo. A idade ali de alguns grandes jogadores também conta, né? Aí a gente entra no papo de intensidade. Tu imagina esses caras jogando na Europa. Hoje jogam aqui fácil ainda, sabe? Meio tempo. Mas na Europa jogaria? Nunca. E o time do Flamengo, sabe, continua sendo o melhor plantel do Brasil. É um timaço, é um time difícil de você... vou ganhar do Flamengo, tem que jogar muito e muito mais do que joga habitualmente. Contrata, tem grandes jogadores já. O banco do Flamengo é brincadeira. O banco do Flamengo já mete medo em qualquer um.
Pedro numa boa fase, metendo gol aí à vontade. E é isso, eu acho que o Flamengo praticamente já está na final. A não ser que o Fluminense consiga voltar aquele futebol, né? Que dominava as ações, que controla o jogo, que ditava a ordem do jogo. E hoje não dita mais. O Fluminense me parece cansado. A fórmula tem que dar uma mudada e mais disposição, começar. Eu também não estou vendo muita renovação agora, no momento dos garotos de Xerém, tem que abrir espaço para esses caras também. Vamos conferir um trecho das entrevistas coletivas após o clássico. Eu entendo a pergunta que tu colocaste, tu usou a conotação família, mas não é uma família. A família é uma coisa sagrada. Pai, filho, mãe, não tem igual. Tem uma relação de profissionais que são transparentes, que são leais, que querem o trabalho, que querem merecer através do seu trabalho, que não quer tirar nada do adversário ou de arbitragem, mas não quer que ninguém lhes tire também aquilo que é seu. É um direito que ela tem. E ela procura, dentro do seu trabalho, se fazer merecedor, né? De um resultado, de uma conquista, de um placar, de um desempenho. Às vezes o jogo do desempenho não é o placar, não é o jogo do placar. E às vezes ele se traduz. Né? Mas é muito mais, tu está muito mais perto de vencer quando o teu desempenho ele está, e não o acaso, não a circunstância. Então, em termos familiares, não, nós temos um grupo extraordinário. Primeiramente, boa noite. Eu acho assim, fazendo análise do jogo, às vezes puder a tua pergunta de maneira direta, obviamente, quando o time joga, principalmente do jeito que jogou o primeiro tempo, tão mal quanto jogou, o principal responsável é o treinador, não adianta a gente atribuir para outros fatores. Agora, essa explicação que o torcedor quer saber, como a tua pergunta, como jornalista, pergunta fácil, que isso era uma coisa que ia acontecer. Se o time eventualmente jogasse mal, é porque jogou o Renato Augusto e o Ganso junto. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Se fosse isso, o time melhorou no segundo tempo, né? Melhorou no segundo tempo? Melhorou no segundo tempo? Só porque saiu o Ganso, mas entrou o Lima. O Lima também é meia, não é volante. Sim, não entrou, mas é um jogador mais de marcação. Não, não é mais de marcação. Você acha que entrou? Você acha que melhorou? Porque o Lima entrou no lugar do Ganso. O que mudou foi a postura do time. O time que não existiu no primeiro tempo, o time não saiu jogando bem. Se fosse por conta só da marcação, teria trocado os passes com mais velocidade, teria sido mais criativo, a gente teria criado chances de gol. A gente não criou e a gente não marcou. Bom, Nova Iguaçu e Vasco fizeram uma partida eletrizante, com bolas na trave, boas chances criadas de ambos os lados e com grandes defesas dos dois goleiros. 1-1, jogo de ida das semifinais. Vale lembrar que o Nova Iguaçu joga por 2 resultados iguais, né? O jogo foi na tarde deste domingo no Maracanã. O Xandinho abriu contagem para o time da Baixada, um gol que foi decidido ali no VAR. Agora, que foi aquela linha do VAR, gente? Que coisa de maluco! A linha do VAR não pegava nem o defensor, nem o atacante. Coisa de maluco aquilo ali. Eu nunca vi o VAR de primário, né? Como dizia antigamente. Meu Deus do céu. Mas eu até acho que o Carlinhos, que chutou a bola na trave, não estava impedido, estava ali na mesma linha. Mas para poder ter uma certeza, o VAR tinha que ter funcionado direito, né? O Lucas Piton depois empatou o jogo para o Vasco. O Nova Iguaçu joga pelo empate domingo que vem, 16 horas, para chegar na decisão. E o Vasco da Gama terá de vencer por qualquer vantagem. Ô Pedrinho, semana de sofrimento para o seu Vasco, hein? Queria que você falasse do Vasco e do Nova Iguaçu. O Vasco, que já tinha sofrido na Copa do Brasil com a Água Santa, e o Nova Iguaçu, que é uma grande surpresa nesse campeonato. Independente do que acontecer no jogo da volta, o Nova Iguaçu já fez história nesse campeonato estadual. E aí? O Vasco não acabou aquele segundo tempo ainda com Água Santa, né? E ali no finalzinho conseguiu empatar. E o segundo tempo horroroso. Fez um primeiro tempo magnífico,
toque de bola. Eu acho que o Vasco está dependendo muito do dia do Payet. O Payet está bem, o time movimenta, joga, tem intensidade, tem, sabe, jogos nas pontas e o time fica compacto, a defesa avança um pouquinho. E quando o Payet está parado, para o time todo. Parece que a engrenagem dá um problema. Estão testando os jogadores demais, é até compreensível o começo começo não, quase já caminhando aí para o fim do Campeonato Carioca, mas é um começo, é um laboratório, então estão testando jogadores, vendo, alguns jogadores entram bem, depois cai, é normal também, tem muitos jogadores chegando, até se adaptar. Então, eu acho que, sabe, o Vasco, quem viu o primeiro tempo contra o Água Santa, vai falar, poxa, esse time aí vai chegar ali e vai perto de brigar na Libertadores. Quem viu o segundo tempo do jogo contra o Água Santa e viu ontem contra o Nova Iguaçu, já fala, esse time aí vai brigar para não cair. Mas só que o Nova Iguaçu também não tá de bobeira, né? Tem um time bem montado, compacto, que sabe contra-atacar, é um time reativo, claro, né? E um centroavante grandão que dá um jeito ali, dá uma embolada, é um bom time do Nova Iguaçu. Mas o Vasco está devendo, claro, a torcida fica chateada. Vamos ver aí o caminhar disso tudo, né? E torcer aí para uma final que eu acho, né? Vasco e Flamengo. Vasco 2 milhões, seria maravilhoso. Agora, Pedrinho e telespectadores e internautas, eu quero destacar o trabalho do Carlos Vitor, né? É um trabalho muito bacana. O Nova Iguaçu está fazendo um excelente campeonato estadual, faz uma boa Copa do Brasil, joga no meio de semana, a gente vai falar daqui a pouco contra o Inter, e é um time que surpreende, porque jogou contra o Vasco de forma corajosa. Não foi aquele time pequeno que entrou no Maracanã para se defender e segurar o empate, não. Buscou o resultado e vou dizer, hein? Primeiro tempo era para ter saído na frente. Jogou muito melhor que o Vasco, principalmente no primeiro tempo. Mas vamos falar também de Taça Rio, aquele título que o Botafogo tem a obrigação de ganhar, mas não tem um prazer tão grande de ganhar. Mas o Botafogo, que tem Libertadores no meio de semana, colocou time alternativo para o primeiro jogo da semifinal contra o Sampaio Corrêa e venceu por 2-1. O jogo foi na tarde desse domingo no Elci Resende, lá em Bacaxá, no município de Saquarema. O Yarlen e o Sapata marcaram os gols do Alvinegro e o Índio marcou para o Sampaio Corrêa. Agora o Botafogo pode perder até por 1 gol no jogo da volta, domingo, 18h30, no Newton Santos ou Engenhão, que segue para a final. Na outra semifinal, disputada na noite de sábado, no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, deu empate entre Portuguesa e Boa Vista, pelo jogo de ida. O Matheus Ludic abriu a contagem para os visitantes, para a equipe do Boa Vista, mas o Romarinho deixou tudo igual. Com o resultado, o Verdão de Saquarema joga pelo empate. A partida de volta será sábado, 18h30, no Elci Resende, em Bacaxá. A Portuguesa tem que vencer ou vencer para seguir para a decisão. Eu aproveito, já que eu falei o gol do Romarinho, né, da Portuguesa. Esse Romarinho não é o filho do Romário. O Romarinho, filho do Romário, foi contratado pelo pai, presidente do América, para jogar no América, na temporada de 2024. Aí teve muita gente falando, fazendo piada, fazendo graça. Eu, como torcedor do América, dou todo o crédito do mundo para o Romário, porque a diretoria que estava antes do Romário conseguiu jogar o América num quase que um abismo, né, nos últimos 5 ou 6 anos, onde o América não conseguiu sair da segunda do Carioca, a sede fechada, destruída, não sabia o futuro, o estádio mal conservado, a concentração que o América tem na Rio Petrópolis, totalmente abandonada, e o Romário assumindo já começou a mexer nessas coisas. Então, apesar dele ter contratado o filho, eu torço para o Romarinho dar certo jogando bola e principalmente que o pai, o Romário Faria, senador, seja um excelente presidente para o meu América.
Vamos falar de Copa do Brasil. Nós temos 2 times do Rio de Janeiro jogando nesse meio de semana. O Vasco avançou, depois da semana passada, passou pelo Água Santa no sufoco, e agora a Portuguesa, time da Ilha do Governador, enfrenta o Cuiabá do Mato Grosso, time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20 horas desta terça-feira, na Ilha do Governador, no Estádio Luso Brasileiro. Já na quarta-feira, às 20 horas, o surpreendente Nova Iguaçu tem um grande desafio. Pega o Internacional de Porto Alegre no Mané Garrincha, em Brasília. Os 2 jogos valem aí pela segunda fase da Copa do Brasil. Vale lembrar o seguinte, nessa fase, quem ganhar avança e quem empatar, se houver empate, teremos a disputa de pênalti, como aconteceu semana passada no jogo do Vasco da Gama. Vamos agora falar de esporte nas cidades e a gente vai destacar aí, começando por Guapimirim, onde está rolando o Campeonato de Futebol Sub-13 e nós vamos dar uma atualizada nos resultados e na classificação. Confira aí. Bom, nós temos a imagem da vitória do Pacua, 2-0 sobre a Escolhenda Samara, e no outro jogo, União e Caneca Fina empataram no tempo normal. Nos pênaltis deu vitória do Caneca Fina. Na semifinal, o Pacua vai pegar de novo a Escolinha da Samara e o Caneca Fina vai enfrentar o time do União. E a gente chama agora a participação do Gabriel Andreso, falando dos times de menor investimento. E aí, Gabriel? Alô, Aragão, grande abraço a você e a todos ligados conosco, chegando mais uma vez com mais um boletim do acessocarioca.com.br, trazendo todas as informações dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. E o fim de semana que foi decisivo com as semifinais do Campeonato Carioca e da Taça Rio. E, obviamente, com as equipes de menor investimento devidamente representadas nas 2 competições. Na semifinal do estadual mais nobre, o Nova Iguaçu teve uma grande atuação contra o Vasco da Gama. Empatou em 1-1 no Maracanã na noite deste domingo e colocou 4 bolas na trave. Poderia tranquilamente ter vencido a partida. Chegou a fazer 1-0 com um gol de Xandinho no começo da segunda etapa, gol este validado pelo VAR, mas acabou levando o empate do Vasco já perto do final do jogo. O Vasco que também colocou 2 bolas na trave. O Nova que mantém, portanto, a vantagem do empate para o segundo jogo, no próximo domingo, que também deverá ser no Maracanã, para conseguir então chegar à decisão, provavelmente contra o Flamengo, que já saiu na frente do Fluminense na outra semifinal. Falando da Taça Rio, o Sampaio Corrêa bem que tentou, mas não conseguiu surpreender. O Botafogo foi derrotado em Bacaxá pelo placar de 2-1. O gol do Sampaio foi marcado pelo zagueiro Índio. Enquanto na outra semifinal da Taça Rio, Portuguesa e Boa Vista empataram em 1-1 no sábado à noite, jogo marcado por uma grande tempestade que paralisou a partida por cerca de 20 minutos durante o segundo tempo. Matheus Ludwig fez 1-0 para o Boa Vista e o Romarinho empatou para a Portuguesa. Para o segundo jogo do Elci Rezende, no próximo fim de semana, domingo, o Boa Vista tem a vantagem do empate para chegar à final da Taça Rio. Já na outra semi, o Sampaio Corrêa vai ter a missão impossível de derrotar o Botafogo por 2 gols de diferença no estádio Newton Santos, inclusive já gerando muitas reclamações do técnico do Sampaio, Alfredo Sampaio, que é um combatente da posição contrária à existência do gramado sintético. Ele é mais fã da grama natural e o campo do Botafogo a gente sabe que tem o piso artificial. Vai dar muito pano para manga ainda esta situação. Já nas divisões inferiores, nesta segunda-feira aconteceu o arbitral da Série A2 do estadual, a segunda divisão do Campeonato Carioca, com seus 12 participantes definidos e a tabela da primeira rodada e os demais jogos já estão lá no Acesso Carioca. É só você acompanhar tanto nas redes quanto no site para saber quando o seu time joga. Vai ter uma segunda divisão bastante preenchida esse ano, com muitos times tradicionais. América, Olaria, Americano, Resende, enfim, vai ser realmente uma competição muito importante e que promete ser muito parelha também. Enquanto na Série C do Campeonato Estadual, a quinta divisão do Rio de Janeiro, a competição já tem data marcada para começar no dia 12 de maio. Serão apenas 10 equipes
na disputa, ao contrário das 12 inicialmente previstas e principalmente das 22 que entraram em campo na quintona de 2023. Também tem tabela no ar lá no Acesso Carioca para você acompanhar. E é claro, todas as outras informações você acompanha por lá também e em todas as redes. Valeu, Aragão! Grande abraço! Bom, vamos voltar a falar do futebol internacional e a Conmebol vai estar realizando no próximo dia 18 de março, ou seja, daqui a uma semana, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que 6 brasileiros estão na disputa. O Atlético Paranaense, o Corinthians, o Cruzeiro, o Cuiabá, o Fortaleza e o Internacional. Bom, já a Libertadores, 2 brasileiros jogam nessa quarta-feira pela chance de seguir para a fase de grupos da competição internacional. E a gente vai pedir a opinião do Pedro Paes, o nosso Pedrinho, sobre a expectativa desse jogo, Bragantino e Botafogo, onde no primeiro jogo o Fogão fez o dever de casa, ganhou por 2-1 no Newton Santos, um placar pequeno, mas é o Bragantino, né, gente? Não é galinha morta, não. Pior se o Botafogo não tivesse ganho. Agora é lógico, né, Pedrinho, que o jogo de volta promete ser um jogo difícil. O Bragantino é um time de qualidade. Qual é a tua expectativa aí para esse jogo? Espero muita dificuldade para o Botafogo. Apesar do Botafogo tá aí entrando nos eixos, mas é um jogo difícil. Ontem, pelo Campeonato Paulista, eles colocaram a garotada, colocou o time reserva. Eles estão encarando isso como o jogo contra o Botafogo como uma final. O Botafogo vai ter que jogar muito e mais um pouco e não dá aquele apagão, né? Se der apagão, toma de 4. Flamengo, ano passado, né? Foi ano passado, tomou de 4 lá. Então, é um time muito bom do Bragantino, um time compacto, um time que sabe atacar, sabe a hora, um time que tem uma defesa, apesar de ter perdido aí o Ortiz, mas mesmo assim a defesa mantém ali o padrão. É um jogo muito difícil pro Botafogo. O Botafogo vai ter que jogar, sabe, o Tiquinho aparecer mais, Júnior Santos está bem, mas tem que estar todo mundo bem, Tietê chegando, tentando chutar, é um jogo aí de muita dificuldade e que vale, né, uma vaga na fase de grupo da Libertadores, que é importantíssima até para o nome do Botafogo, né, que não tem lá essas conquistas aí internacionais. Então é um jogo aí, uma final para o Botafogo antecipada e tomar muito cuidado. O Bragantino é um time muito bem montado. Bom, nós vamos falar agora de outros campeonatos estaduais e a gente destaca o primeiro Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho teve aí as suas quartas de final e jogo único e nós tivemos, ficou um confronto Porto Alegre contra Caxias do Sul, porque só passaram as equipes da capital ou então os 2 times da simpática cidade de Caxias. O Juventude de Caxias do Sul, mesmo jogando fora de casa, goleou o Guarani de Bagé por 4-0. O Internacional confirmou o favoritismo no Beira-Rio e derrotou o São Luís por 3-0. O Caxias do Sul, Caxias do Sul é a cidade. O Caxias, que é o time, venceu o São José por 1-0. E o Grêmio passou pelo Brasil de Pelotas por 2-0. Bom, agora a gente vai ter uma disputa dos times da capital contra os times de Caxias. Lógico que o favoritismo é para que tenhamos um Grenal. Mas quem sabe, se tivesse uma zebra muito grande, poderíamos ter uma decisão de campeonato gaúcho com 2 equipes de Caxias, algo que nunca aconteceu, o Juventude e o Caxias, né? As semifinais, o Juventude vai pegar o Internacional, o Inter decide no Beira-Rio e na outra semifinal, Caxias e Grêmio, a decisão é na Arena do Grêmio. Então, o Grêmio e o Inter, com as melhores campanhas, levam vantagem. O Campeonato Mineiro, também chegando aí na sua reta decisiva,
E o Atlético Mineiro botou 2 pés na final ao vencer o América por 2-0 no jogo de ida, né, para variar com a sua dupla de ataque funcionando. O Paulinho, que na verdade Paulinho estava em jejum esse ano, né? Ele foi artilheiro ano passado no Brasileirão, não vinha fazendo gols nessa temporada, tirou a zica contra o América. O América tem que ganhar por 2 gols para poder ir para a final. O América joga por 2 resultados iguais, mas ficou muito difícil, né? Eu não vejo o América Mineiro conseguir ganhar do Atlético por 2 gols de diferença. E na outra semifinal, Tombense e Cruzeiro ficaram no 0-0. Agora o time do Cruzeiro anda muito nervoso, né? Teve 2 jogadores expulsos, o Zé Ivaldo no final do primeiro tempo e o Marlon no final do segundo tempo. Ainda segurou o 0-0, o jogo disputado em Ipatinga. Agora o técnico lá, o Lacramon, tem que conversar aí com o grupo, porque o Cruzeiro, os jogadores andam muito à flor da pele, né? E tá tudo aberto, porque o Cruzeiro vai jogar no Mineirão, joga pelo empate, mas não dá para menosprezar o time da Tombense. Pelo Campeonato Paulista, falando aí dos principais campeonatos regionais, nós temos o time do Palmeiras buscando o tricampeonato, né? O Palmeiras que há muito tempo não consegue esse título aí de tricampeão, né? 3 vezes consecutiva. Parece que desde a década de 40 que o Palmeiras não conquistavam ou não conquista, né? Caso venha ganhar esse ano. Tivemos aí a fase de grupos, com destaque para a eliminação do time do Corinthians, que fez uma péssima campanha. E teremos agora as quartas de final. Santos contra a Portuguesa, o Palmeiras contra a Ponte Preta, o RB Bragantino contra a Inter de Limeira, que já foi campeão paulista uma vez, e o São Paulo contra o Novo Horizontino. Tá aí então o Corinthians de fora e a gente tem um campeonato muito equilibrado, né? Palmeiras é favorito, mas eu acho que RB, Bragantino e São Paulo também podem sonhar. E bacana a campanha do Santos, né? Porque o Santos vinha de um momento muito difícil, né? E conseguiu aí se recuperar nesse primeiro semestre. O time tinha sido eliminado no Campeonato Brasileiro e, felizmente, fez bonito aí na primeira fase do estadual. Falar de futebol feminino, 2 notícias, até porque nós tivemos na sexta-feira Dia Internacional da Mulher, a gente volta a render as nossas homenagens a todas as mulheres e, infelizmente, as mulheres do Brasil perderam a final da Copa Ouro feminina, né? Participaram na grande decisão. O Brasil acabou derrotado pelo eterno carrasco, o time dos Estados Unidos, que venceu o Brasil por 1-0, né? As meninas jogaram muito bem, mas infelizmente com o gol da Lindsey Horan, os Estados Unidos venceram por 1-0, jogo disputado lá na casa das norte-americanas, no estado de San Diego, né? Na cidade de San Diego, perdão, né? Na cidade de San Diego, se eu não me engano, na Califórnia. Eu não sou bom de geografia americana, não sou melhor de geografia brasileira, mas acho que mas de qualquer maneira, uma campanha bonita da seleção feminina, né, na nova fase após a saída da Pia Snowhead. Eu também não sei, lembro se era exatamente isso, mas que foi durante muito tempo a técnica do Brasil. Para fechar, já que nós falamos de futebol feminino, parabenizar as meninas do Fogão. O Botafogo conquistou a Copa Rio Feminina após golear o Fluminense por 4-0 na tarde do sábado em plenas Laranjeiras. Foi a última rodada da competição. A Karen, a Kellen e a Duda Basílio fizeram os gols e o Botafogo terminou com 12 pontos, 2 a mais que o Flamengo, que foi o vice-campeão, mesmo com a goleada sobre o Vasco da Gama por 6-1. Parabéns aí para as meninas do Fogão, as gloriosas. Bom, a gente vai chegando ao final do programa de hoje. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a nossa equipe técnica e convidar a continuar ligado com a nossa programação.